Olá, sejam muito bem-vindos ao Jurisdição Fluida, o podcast do projeto de pesquisa Desmaterialização Territorializada, redefinindo as fronteiras do trabalho judicial, patrocinado pela Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Há quase 2 décadas, com a promulgação da Emenda Constitucional 45, de 31 de dezembro de 2004, a formação de juízes ganhou um importante protagonismo no sistema de justiça brasileiro. O mito do juiz pronto, que assume estar qualquer juiz apto a funcionar durante toda a sua vida profissional, tão somente porque ele ou ela foi previamente certificado ou certificada pelo concurso público, começava ali a ruir. Na verdade, não existe juiz pronto, não obstante a eventual excelência exibida em um concurso, cujas provas seguem sendo excessivamente dogmáticas, sem apurar habilidades e competências para o futuro exercício profissional. Desfez-se o mito do juiz pronto para a vida toda, que não necessita reciclar-se, atualizar-se, enfim, seguir estudando ao longo do seu percurso, ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida. Mas a mudança não apenas desfez certezas, ela também suscitou novos debates sobre o perfil da magistratura, sobre as habilidades e competências necessárias para o exercício da jurisdição. Que perfil de juiz desejamos para o nosso sistema de justiça? A clássica tipologia desenvolvida pelo professor belga François Host distingue 3 tipos ideais, aludindo ao juiz Júpiter, neutro e equidistante das partes, ao juiz Hércules, que seria uma espécie de engenheiro social, construtor do bem-estar social, e ao juiz Hermes, cuja marca seria a comunicação, a construção coletiva da decisão. Mas há quem fale também na emergência de um juiz proteu, cuja marca característica seria a constante mudança, a transformação de sua forma. De fato, diante de tantas dimensões inscritas no exercício da magistratura, essa capacidade de adaptação revela-se não só necessária, como fundamental. Mas é possível ensinar adaptabilidade? A formação dispensa vocação ou basta ter vocação? Qual pedagogia adotar para o ensino de juízes? Esse aprendizado é possível à distância? A quantidade de perguntas não para de crescer e, sem dúvida, nossos convidados irão nos ajudar a pensar as possíveis respostas. Eu sou o Roberto Fragali, juiz do trabalho, e hoje converso com Platão Teixeira de Azevedo Neto, juiz do trabalho titular da Vara do Trabalho de São Luís de Montes Belos, em Goiás, e juiz auxiliar da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, desde março de 2020, primeiro na gestão da ministra Dora Maria da Costa e atualmente na gestão do ministro Aloísio Silva Correia Veiga. Converso ainda com Fernanda Antunes Marques Junqueira, juíza titular da Vara do Trabalho de Machadinho do Oeste, em Rondônia, e vice-diretora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, nos estados de Rondônia e Acre. Platão e Fernanda, além de juízes, têm uma longa história de interações acadêmicas, pois são mestres e doutores, professores universitários que trazem suas experiências para o sistema de formação de magistrados do trabalho, o SINFMIT. Porém, ao invés de seguirmos com uma longa apresentação de seus currículos, que tal vocês mesmos se apresentarem aos nossos ouvintes? Vocês poderiam compartilhar conosco um pouco das suas trajetórias e nos explicar como vocês se interessaram, se envolveram com a formação de magistrados? Bem, então, obrigada, Roberto, Platão, que divide aqui comigo essa fala. Meu nome é Fernanda, né, sou juíza desde o ano de 2013, quando eu ingressei na magistratura. Sou mineira, né, e me mudei para Apoteose Amazônica, praticamente já há quase 10 anos aqui no estado de Rondônia. E buscando um pouquinho da trajetória, Roberto, como você apontou, o que me levou a interessar, né, na formação de juiz e juíza, eu acho que é muito relacionado à minha própria história, né? Eu não vejo a judicatura longe da academia. Eu acho que essa imbricação
é essencial para a formação humanística do magistrado. E logo após, né, a conclusão do meu curso de Direito, eu ingressei no mestrado na Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação da professora Gabriela Neves Delgado. Fui aluno do professor Antônio Alves, que também foi orientador do Platon. E eu acho que ambas, né, as instituições, elas se conversam e se dialogam. Eu sei que, né, muitos, né, têm preconceito em relação a trazer a academia para dentro da praxis jurídica. Mas eu acredito que nós temos quebrado essa lógica, sabe? Quebrado esse paradigma, porque o juiz ele está em constante construção. Nós não somos um todo acabado, nós somos uma tela, né? Uma tela na obra de um artista que nós vamos criando novas formas geométricas, a depender das circunstâncias políticas, sociais, econômicas, conjunturais, e a pandemia veio demonstrar isso, exatamente. Veio demonstrar da nossa forma de ser uma espécie de camaleão, né, a trazer, né, essas circunstâncias que estão para além do mundo eminentemente jurídico e o que a academia nos oferece, né, para que nós possamos aí dialogar com outras esferas, né, a ponto de que sejamos melhores no sacerdócio em que optamos por escolher. Bom, primeiro também, obrigado, Roberto, pelo convite. É uma alegria estar aqui com você e com a Fernanda, nesse bate-papo sobre formação de magistrados e magistradas. Eu também, assim como a Fernanda, sou mineiro, de Belo Horizonte, né, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, né, fiz lá a graduação em Direito. Passei no concurso em 1999, pouco depois de me formar, né, tudo isso pela formação que tive, né, da saudosa Alice Monteiro de Barros, né, do professor Antônio Alves da Silva, também citado pela Fernanda, e tantos mestres do direito do trabalho daquela vetusta casa de Afonso Pena, né, a querida Universidade Federal de Minas Gerais. E eu passei, então, no concurso em 1999, primeiro no Pará, na 8ª região, fiquei lá um tempo, depois passei na 10ª região, da Distrito Federal de Tocantins, e na 10ª eu tive oportunidade de continuar os meus estudos, fiz lá uma especialização em Direito Constitucional na UNB, e vim permutado para a 18ª região. E nesse período da 18ª, em Goiás, eu fiz um mestrado em Direitos Humanos na Universidade Federal de Goiás e o doutorado em Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, orientado pelo professor doutor Antônio Álvares da Silva. Estou hoje como professor da Universidade Federal de Goiás, professor adjunto, Direito Processual do Trabalho, e me interessei, e já me interesso há muito tempo, né, pela formação de magistrados, como coordenador pedagógico da EJUD 18, eu tive a oportunidade de me aproximar mais da coordenação dos cursos, do planejamento dessa formação de magistrados, que tem que seguir certos princípios, né, que tem que se preocupar com uma formação profissionalizante, que seja eticamente humanizada, comprometida com a solução justa dos conflitos, e como você bem disse, né, Roberto, o juiz ele não está pronto, ele passa no concurso, mas precisa de uma formação não só inicial, né, que só foi possível depois, né, da instituição das escolas nacionais, da ENAMAT, da Infam, né? Eu sou da pré-história, né? Quando eu ingressei na magistratura, não tive essa feliz oportunidade, que tive depois, né, de acompanhar os cursos da ENAMAT na formação inicial. Também, né, a formação continuada, ela é extremamente importante. Eu trago de início já 2 exemplos, né, de formação que a gente não teve assim, de forma profunda e como é necessária a nossa formação jurídica da faculdade. Eu trago o exemplo do controle de convencionalidade, que nós não apreendemos, né, e é algo novo
né? No sistema interamericano, por exemplo, a gente só passou a falar de controle de convencionalidade em 2006, né, com a decisão do caso Amonacide Arellano e outros versus Chile, né, no sistema interamericano. E também um outro exemplo que a gente pode trazer de necessidade de formação é a da conciliação e mediação nos termos que hoje são propostos para uma gestão de sejusques, por exemplo, né, uma cultura da paz, uma nova visão sobre o tratamento do conflito, formas extrajudiciais de solução de conflitos, porque nós fomos formados numa visão, né, de solução do conflito na base do contencioso e não, né, em soluções alternativas, buscando a aproximação das partes, buscando os interesses dos envolvidos, saindo daquela posição né, de barganha dos conflitos, e isso faz com que a gente passe a ter outro olhar, outra formação, e além de tudo isso, né, nós temos uma necessidade de constante capacitação. Podemos trazer também outros exemplos de formação nos últimos tempos, como, né, nesse período de pandemia, quando iniciamos na Inamate, na gestão da ministra Dora, logo nos primeiros dias, nós precisamos passar para, né, o isolamento e passamos a ter uma formação telepresencial e também estimulando o ensino à distância. Isso tudo fez com que nós nos reinventássemos, né, e buscássemos uma formação mais aberta e mais democrática, né? A pandemia fez isso e trouxe novos temas, né, como as normas trabalhistas na pandemia, a importância do teletrabalho e tantos outros temas para os quais nós não estávamos preparados, né? A gente não tinha normas trabalhistas na pandemia, a gente não tinha toda essa discussão sobre as audiências por videoconferência, a produção de atos por meio telepresencial e além disso, né, o desenvolvimento de cursos à distância, né, de uma formação importante em relação a esses novos temas. Então, eu acredito que a gente desenvolveu muito, né, nesse período e, claro, com toda a tristeza, com todo o sofrimento que nós tivemos nesse período, nós precisamos ampliar e democratizar o ensino na formação dos magistrados. Então, logo de início, né, nós tivemos cursos e eventos que foram abertos a todos, né? Antes, os eventos e cursos da Inamate eram feitos presencialmente em Brasília, inclusive a formação inicial, e em razão da pandemia, essa formação passou a ser telepresencial. Isso permitiu questões importantes, né? A Fernanda participou da formação inicial, né, dos últimos 2 cursos, e os colegas puderam, né, das suas residências, junto com as suas famílias, terem essa formação que foi excepcional, inclusive com uma boa avaliação, e a formação continuada chegando a todos os cantos do país, né, uma pessoa no interior da Amazônia, no interior do sertão, e lá, em qualquer lugar, ela poderia, com acesso à internet, fazer esses cursos. Então, eu vejo uma evolução nisso, e a gente tem que sempre continuar aprimorando a nossa formação de magistrados e magistradas. A gente vai certamente voltar a algumas das questões que você já antecipou, Platão, mas eu queria explorar uma coincidência que aparece na fala de vocês, né? Ambos se formaram na casa de Afonso Pena, ambos são mineiros, né? E mineiros que, eu vou dizer, enfim, talvez a expressão não seja mineira, mas mineiros que caíram no mundo. A Fernanda saiu de Minas para ir ser juíza em Rondônia, e você fez um percurso passando pelo Pará, depois do Pará, Tocantins, Distrito Federal, né, no TRT-10, e por último em Goiás, no TRT-18. Eu queria
explorar, nem que fosse por 5 minutinhos um pouco, e ouvir vocês. É muito diferente ser juiz em Rondônia, ser juiz no Pará, ser juiz no Tocantins, ser juiz no Goiás. Como é que é a experiência de vocês que saíram das suas áreas de origem para estabelecer uma vida e uma judicatura em um outro espaço? Roberto, eu não vou mentir, pelo contrário, eu assustei muito, né? Há uma diferença de realidade gritante. Primeiro porque, apesar de eu ser interior de Minas, meu interior é de 80 quilômetros, né, de BH. Então, em estrada duplicada. Então, em 45 minutos eu estava com minha mãe. Então, eu saí dessa realidade e quando eu cheguei em Porto Velho, eu acho que eu fiz Paulo Coelho, quando sentou no Rio Piedras e chorou. Eu acho que a minha sensação foi mais ou menos a sensação de Paulo Coelho, mas por conta das diferenças, né? O Brasil é um país de dimensão continental e eu saio de um polo, né, industrial que qualquer comunicação pode ser feita por carro facilmente. Eu estava próxima do Rio de Janeiro, próxima a São Paulo. Fui para uma realidade onde as distâncias são quilométricas, que não se faz um percurso por carro normalmente, porque as estradas não têm a necessária infraestrutura, as passagens são caríssimas, às vezes é mais, né, barato viajar para o exterior do que eu voltar para minha terra, para Minas Gerais. Então, há uma diferença gritante e abissal que o Sudeste não conhece, né? Quem não vive no Norte, o Norte para mim era um ser desconhecido, sabe? Era muito desconhecido. E eu, quando eu cheguei, né, a primeira intenção do juiz que chega é voltar para casa, né? Mas o Norte me encantou. Eu acho que eu bebi água efetivamente do Rio Madeira e quis ficar, sabe? E quis ficar tanto por um processo deles terem confiado em mim, porque nesse período eu fui fazer meu doutorado na Universidade de São Paulo, que exigia, né, a minha ida semanalmente para São Paulo, então eles possibilitaram essa formação, mas, sobretudo, Roberto, porque a administração, hoje, ela busca sair do seu casulo, sabe? Nós tínhamos uma escola que era provinciana, interiorana, né, altamente murada, regionalizada, e o que eu vejo hoje é uma borboleta, sabe? Ela saiu do seu casulo, passou por todo o processo de metamorfose e ela alçou voos que antes não se imaginava. E eu fiz parte desse processo. E por eu pertencer, né, a esse processo, hoje eu sinto orgulho, mas um orgulho de coração, de falar que eu sou do TRT da 14ª Região, embora as pressões externas, as críticas que se têm, eu tenho orgulho de fazer parte dessa história e fazer parte de uma mutação em relação ao processo de formação de magistrados e servidores na nossa região. Então, eu sou do TRT 14, eu amo BH radicalmente, igual aquele adesivo que a gente coloca nos carros, mas também hoje eu amo Rondônia e Acre. Legal. Platão, você. Então, eu também vejo realidades diferentes, mas um Brasil acolhedor, né, e amado. Por onde a gente passa, a gente vê essa acolhida, essa hospitalidade. Então, saí de Minas Gerais, né, também de BH, que também amo radicalmente, e fui para Belém do Pará. Inicialmente, trabalhei ali, já jogado na cova dos leões, né, porque a gente não tem oportunidade de ter uma formação. Eu não tive a oportunidade de ter uma formação, tomei posse no primeiro dia, eu já estava ali fazendo audiências, então isso foi sofrido, doloroso, né, porque a gente requer, né, a gente precisa de uma formação inicial. Acho que essa formação nossa, que os colegas hoje podem ter, é extremamente importante. Mas eu, depois de passar um tempo em Belém, eu fui parar em Santarém, né?
E ali em Santarém eu tive realidades muito diferentes, né? Lidei com questões relacionadas a transporte fluvial, né? Madeireiras e questões assim que eu não estava preparado para elas, mas tive que me capacitar, entender as normas coletivas daquela região e buscar compreender aquela realidade. Foi muito interessante estar ali, né? Aprendi muito da cultura do Pará e também, apesar, né, de estar ali na 8ª região, que é restrita a Pará e Amapá, também pela proximidade, visitei e conheci ali o Amazonas, né, a floresta e todas as suas riquezas, né, e saí de lá, fui para outra realidade, trabalhar no TRT da 10ª, em Brasília, e por uma questão familiar, eu acabei indo para o Tocantins, que era interessante para mim estar e pude ficar em Palmas durante 2 anos, onde eu também vi uma cidade crescente, né, pujante, a cidade ainda estava em crescimento, então muitas questões relacionadas à construção civil e temas ali também que para mim eram novidade, e acabei parando em Goiás, né, onde eu tenho família e onde eu tive uma acolhida extraordinária, onde eu estou hoje, né, como titular da Vara de São Luís de Montes Belos, que é uma cidade que fica próxima a Goiânia. Tive a oportunidade de passar pelo interior, onde vi, né, o trabalho de usinas, né, de cana-de-açúcar e outras questões. Então, assim, a gente vê relações de trabalho diferentes, mas também uma prestação jurisdicional e um trabalho do magistrado diferente, né, porque a estrutura que se tem hoje, né, em Goiás, a estrutura que a gente tem no DF, né, ou agora na Inamate, servindo a Escola Nacional, é bastante diferente de uma realidade, por exemplo, que eu enfrentei na época no Pará, onde, né, havia muita dificuldade no interior chegar ao trabalho, né, como a Fernanda narrou, algumas dificuldades, trabalhei em vários onde só se chegava de barco, né, que tinha uma dificuldade de acesso, e hoje aqui com uma estrutura muito boa, não só em termos de deslocamento e tudo mais, mas também como de equipamentos, né, de informática, hoje o processo eletrônico e a conexão também é muito boa. Eu também me sinto como a Fernanda, né? Eu acho que a gente está nesse processo aí de metamorfose, de transformação, e a gente tem voado bastante, não só na nossa atuação jurisdicional, mas também na formação de magistrados, que tem evoluído bastante, com todo o trabalho que vem sendo feito, né, que já foi feito pelo Roberto, né, na Inamate. A gente reconhece o trabalho maravilhoso de estudo, né, sobre a formação, o que é ser juiz e tudo que ele desenvolveu doutrinariamente, e também, né, o trabalho que vem sendo feito pela Fernanda, né, Júti 14, né, na Sala com o Mundo, essas experiências fantásticas que ela tem feito, e nós já tivemos irmanados aí em certas experiências, como na visita recente à Costa Rica, né, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde fizemos convênios. Então, são muitas experiências, eu acho que né, a gente é do mundo, né, como diz a música lá do Titãs, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, não sou de lugar nenhum, né, mas somos de todos os lugares. Então, acho que essa abertura, essa quebra de fronteiras, de barreiras, né, essa experiência de ser do mundo, eu acho que é muito bacana. E a pandemia acabou fazendo isso, né, tirando os limites, as fronteiras e possibilitando que a gente tivesse irmanado, né, no mesmo espírito de solução, voltado aí ao jurisdicionado e voltado a uma prestação de excelência, de melhor qualidade possível. Eu ouvindo vocês, fiquei aqui me perguntando, juízes cosmopolitas são necessariamente desterritorializados?
quase itinerantes, enfim, tem uma série de dúvidas que surgem a partir das trajetórias que vocês descreveram e dos contextos que vocês encontraram nos diferentes locais que frequentaram e por onde passaram, né? A gente vai explorar um pouco mais disso, mas eu queria fazer aqui uma espécie de retorno ao início, de voltar àquilo que a gente falava na apresentação, ou seja, a ideia de que a reforma, a emenda constitucional 45, suprimiu ou criou as bases para a supressão do mito do juiz pronto, cuja legitimidade viria justamente do concurso público, que é a forma de ingresso por excelência na magistratura, né? 95% da magistratura ingressa via concurso público. Eu tenho, eventualmente, um pequeno ingresso pela porta lateral do 5º, mas já é 2º grau, e o ingresso político vem para as cúpulas, onde, enfim, a gente, ou seja, todo o primeiro grau é por concurso público, né? E não são poucas as críticas que são dirigidas ao concurso público, dizendo que o concurso produziu uma espécie de ideologia concurseira, né? Pensada como um instantâneo de conhecimento, né? Um raio-x, um momento do conhecimento que não necessariamente valoriza a trajetória acadêmica ou mesmo a experiência profissional anteriores. Qual é a opinião de vocês sobre o concurso público? É possível aperfeiçoá-lo? Como é que o concurso público se articula com a discussão da formação que a gente está travando aqui, ou que vocês já sinalizaram como sendo uma discussão importante? Eu não sou contra o concurso público. Eu acho que ele precisa ser aperfeiçoado, porque da forma como está, nós temos sim uma ideologia concurseira. Basta que olhemos, né, as prateleiras hoje, né, das livrarias. O que vende hoje no mercado? Né, o que vende é como passar no concurso, né, como redigir uma sentença, como se portar, a ideia dos coaches, né, de como, né, o juiz deve, aquele acompanhamento pessoal, personalizado, né, na produção de um protótipo de juiz. É o que nós observamos, uma doutrina que é densa, né, fruto de uma pesquisa rica, comparada, não tem o mesmo peso comercial e é difícil publicação comparado com esses manuais que formam esse protótipo do que é ser juiz, né? E o que é ser juiz? O concurso público, ele é um filtro. Há necessidade de ser um filtro, né? A forma como esse filtro deve ser implementado é que, ao meu ver, merece aprimoramentos. Porque não se produz um juiz. Eu não acredito que se produz, né, um juiz. Ele não é um ser robotizado, né, que tem ali o perfil para toda e qualquer região, né? Porque a região sudeste, os casos da região sudeste são totalmente diferentes da casa da região norte. E o Platão deixou bem claro, ele teve que mexer com material que não se vê, por exemplo, em Belo Horizonte. São questões totalmente regionalizadas e diferentes. Então, não se produz um tipo único de juiz. Para mim, isso já não existe. Mas que há necessidade de aprimoramento da forma de ingresso desses juízes recém-possados, porque eles saem desse certame, né, eles sabem súmulas de cor e salteado, sabem os artigos, as disposições de artigo, mas eles sabem ser juízes na hora do julgar, na hora de sentar numa sala de audiência, na hora de conversar com as partes, na hora de se aproximar das partes. Porque a forma como nós falamos pode ou distanciar ou aproximar, a depender de nossa postura dentro da sala de audiência. Porque nós mexemos com pessoas vulneráveis, nós mexemos com pessoas que são invisibilizadas pelo sistema político, pelo sistema educacional, e nós mexemos com pessoas também que têm, né, um patrimônio exacerbado, outras que não têm absolutamente nada. Às vezes eu tenho duas partes em sala de audiência
que eu não sei demonstrar qual que é o mais hipossuficiente, se é o trabalhador ou se é o empregador. E a minha visão crítica que se faz é a forma, né, de elaboração das provas que são, né, colocadas à mesa para que o juiz, né, para que haja aí, né, a aprovação, né, e que seja aí um futuro juiz ou uma futura juíza. Essas questões objetivas, como que seria qual seria a questão objetiva que poderíamos colocar? A lei seca é o suficiente? Eu me questiono, né, se decorar a lei seca, né, é suficiente, mostra que você tem conhecimento a respeito de determinada legislação, né? A primeira dúvida que eu coloco é que nós voltamos àquele método, né, quando a gente tem que decorar a tabela periódica, sabe? Nós estaríamos, né, no meio de uma atividade que não só né, decorre de uma autoridade, mas o peso que nós temos na vida de outra pessoa, porque nós julgamos vidas, né? E aí eu fico pensando como a gente julga a vida, colocando a primeira prova como uma prova que praticamente nós temos que saber se a vírgula está no lugar certo, troca um E para saber se a pessoa tem condição de saber se aquela premissa colocada na legislação é suficiente para medir conhecimento. E como se mede conhecimento? É tão difícil saber como se mede conhecimento, eu não acho que ou as questões objetivas façam esse trabalho. Ao passo que as questões discursivas, eu acho que elas chamam mais atenção. Mas também qual seria, né, o formato e o que se exige dentro dessas questões discursivas. Então, são essas pontuações que eu acredito que precisam ser refletidas e aprimoradas para que se tenha aí, né, um juiz, não só aquele que é juiz concurseiro, né, porque a gente tem o padrão daquele que é o juiz concurseiro, mas que seja efetivamente um juiz ou uma juíza, né, dedicada e vocacionada aí à solução justa dos conflitos. E para mim, eu acho que nem é só a solução justa dos conflitos, mas eu acho que nós somos protagonistas na emancipação da cidadania, sabe? Na conscientização e emancipação da cidadania. Perfeito, Fernanda. Eu caminho no mesmo sentido. Eu também entendo que o concurso é a melhor forma de seleção, mas precisa de aperfeiçoamento. E a pesquisa feita pela Enamate recentemente, né, pelo IPEA, mostra isso, como o aprovado no concurso, ou aprovada, vem de certos setores da sociedade que têm melhores condições, né, que permitem gastos com cursos, com equipamentos, muitos que têm a condição de estarem apenas estudando ou já têm uma situação, né, nós constatamos que muitos aprovados vêm do serviço público, já são servidores e que têm uma certa condição, né, de conciliar com os estudos sem que isso prejudique o seu sustento. E isso foi observado claramente, né, que esses aprovados no concurso, eles vêm desses setores, têm uma condição, né, de, por exemplo, ter uma preparação, como a Fernanda citou, com coaching, né, que podem se dedicar mais tempo aos estudos, e a gente vê como resultado, né, dessa pesquisa, foram verificados os aprovados no concurso nacional, né, a gente vê que eles vêm de certos setores da sociedade, de uma condição melhor socialmente, mas é possível ali ter um ponto fora da curva. Isso não é o ideal, né? A gente imagina que a sociedade deveria estar bem representada, né, nesse concurso, em termos de gênero, em termos, né, de etnia, em termos... todos deveriam estar bem representados. E a gente vê que isso não ocorre, né, em termos de classe social, em termos das mais variadas origens, né, a gente vê que o magistrado ou a magistrada aprovada,
representa um certo setor da sociedade que talvez não tenha essa percepção da invisibilidade, não tenha esse olhar social que deveria ter para uma justiça que é social. Então, isso tudo implica na atuação do magistrado. E essa pesquisa feita revela isso, é muito interessante, como pode ser aperfeiçoado, aprimorado esse sistema de ingresso para que haja para que a diversidade seja representada, né, para que nessa seleção esses múltiplos olhares, essas múltiplas visões, múltiplas culturas sejam ali também representadas, né, isso certamente impactará na atuação dos magistrados e das magistradas, porque virão desses múltiplos setores da sociedade. Então, comungo desse mesmo entendimento de que o sistema pode ser aperfeiçoado, e essa pesquisa feita, ela mostra muito bem isso e pode ser usado, né, pode ser usado nos próximos concursos, justamente, né, para satisfazer aquilo que a Fernanda disse em termos de melhoria das provas para captar, né, esses múltiplos olhares aí. Legal. Vamos direcionar, enfim, mudar um pouco o nosso olhar e falar um pouco da pandemia, né? O que aconteceu, né, não só ao longo dos 3 últimos anos, né, mas, enfim, de como todo esse processo vem se desenvolvendo. Eu não sei, talvez, enfim, me corrijam se eu estiver errado, mas a informação que eu localizei é de que vocês assumiram suas atuais responsabilidades administrativas no momento pandêmico, né? Platon foi nomeado juiz auxiliar da ENAMAT 2 semanas antes da decretação da pandemia pela Organização Mundial da Saúde, né? Sua nomeação é no início de março e a pandemia começa 15 e 16 de março, né? Fernanda, por sua vez, assumiu a vice-direção da Escola Judicial do TRT-14 no início de 2021, quando corria solta a segunda onda com a variante Ômicron, né? Ou seja, estava aquele momento meio de pânico da segunda onda, do que poderia acontecer com a Covid. Como é que foi o processo de adaptação da oferta à pandemia, né? O ensino à distância é muito diferente do presencial, ele tem, assim, peculiaridades. Como é que foi esse processo? Roberto, eu vou falar da minha experiência aqui. Eu, quando teve, né, o estado mesmo, né, de calamidade pública, né, que nós tivemos, eu estava em Washington, fazendo o meu doutorado de sanduíche, que uma parte eu fiz lá. E eu peguei o auge da pandemia lá. Quando eu peguei o auge da pandemia, a faculdade já estava acostumada com o mecanismo Zoom. Os americanos já estão acostumados a utilizar a plataforma há muito tempo. Depois eu voltei, a presidente me chamou para ocupar, né, a cadeira de vice-diretora da escola, e eu pensei que ali seria uma oportunidade da gente pensar fora da caixinha, né, uma oportunidade de eu conseguir trazer palestrantes que antes jamais estaria no nosso catálogo de opções. Primeiro, pela dificuldade que tem de se deslocar, e segundo, porque eu não teria orçamento para conseguir custear palestrantes internacionais. E aí eu vi, apesar, né, do legado, né, das agruras vivenciadas pela pandemia, que a gente teria que buscar, né, de fazer desse limão uma limonada. Foi quando a escola conseguiu crescer. A escola conseguiu crescer, ela conseguiu se internacionalizar com projetos, o Direito Sem Fronteiras, na Sala do Mundo. Então, foram 2 projetos de internacionalização que nós temos na escola, com busca de parceiros internacionais. Para você ter uma ideia, Roberto, está vindo agora, na próxima semana, virtualmente, o ex-assessor do presidente Barack Obama para falar conosco.
quando se poderia imaginar que um ex-assessor de comunicação social do presidente Barack Obama poderia falar na EJUT 14? E isso, né, a possibilitar não só que ele venha, mas também de abrir as portas da escola para pessoas que não teriam acesso a esse conhecimento. Então, hoje, as escolas públicas participam das nossas atividades aqui na EJUT 14. Nós fazemos projetos de compilação de poesias que as crianças escrevem, nós fazemos livros, produções literárias com base nessas poesias, que são elas bem virtualmente declamam suas poesias. Nós trouxemos a sociedade para dentro desse reduto que era restrito, altamente restrito e elitizado, e nós fizemos com que a escola democratizasse, né, e colocasse a sociedade, né, no palco, né, dessa formação também, para aproximá-la, né, de juízes e servidores. Então, foi para a nossa realidade aqui, da Amazônia, foi algo surpreendente, porque tivemos nomes que eram impensados, nós tivemos Susskind da Inglaterra, nós tivemos Portugal já, nós já tivemos, assim, nomes que eu nunca, nos meus melhores sonhos, poderia imaginar. Né? Nós tivemos a oportunidade de ir para Costa Rica por conta da Sala do Mundo. A Dinamarca participou conosco nesse projeto. Acabei de chegar da Dinamarca por um convite de um do Justice Janssens, tudo isso possibilitado, né, pela a virtualização, né, do conhecimento que antes era presencial e restrito aos 60 magistrados aqui que nós temos hoje. Então, hoje, eu penso que é um modelo e um formato, né, de educação e formação que deve permanecer, porque é democrático, sabe? Isso, para mim, não tem preço. Democratizar conhecimento, tá ele acessível a todo e qualquer cidadão, dentro e fora do Poder Judiciário. E eu acredito que foi algo que veio num período de exceção, mas que deve permanecer, né? Principalmente pela redução de custos que nós tivemos, que foi algo assim, né, estratosférico. Nós temos palestrantes que não nos cobram absolutamente nada. Para você ter uma ideia, nem esse ex-assessor não cobrou nenhum real, né, da escola judicial para estar com a gente, porque é virtual. Se fosse em outra possibilidade, não teríamos condições de trazê-lo. E na minha realidade, pelo que a escola era e pelo que a escola tem se tornado, né, aquela frase de Hamlet, eu amo Shakespeare, Shakespeare é meu autor preferido. E aí, Hamlet é uma obra para mim que está entre minhas top, assim. Ele fala que eu não sei, quando o guardião fala para Hamlet, ele chega e fala assim, ó, eu não sei, príncipe, quem eu serei amanhã, eu sei o que eu sou hoje. Eu sei que a escola foi ontem, e eu sei que a escola é hoje, e eu sei que ela pode ser amanhã por conta dessa nova forma de entregar conhecimento. Obrigado, Fernanda. Belo depoimento. Platão? Verdade. Muito bacana, Fernanda. Olha só, eu assumi como juiz auxiliar da direção da ENAMAT, como você registrou, Roberto, 2 semanas antes, né? E a gente tinha toda uma programação presencial prevista e a ser executada, reunião do Sistema Integrado, reunião do CONEMATRA, que inclusive seria aí no Rio de Janeiro, e uma série de cursos e eventos que já estavam programados para que fossem presencialmente. E quando a gente viu, né, que a necessidade de isolamento ela iria perdurar, a gente teve que, então, mudar o formato. E o primeiro curso que a gente fez foi um grande desafio, porque havia um receio muito grande, né, porque a proposta era fazer um curso, primeiro, com poucas horas ao dia, porque a gente não sabia como isso seria recebido, né? Eu me lembro que no início as pessoas ficavam, poxa, mas ficar 8 horas na frente, ninguém imaginava isso, né? 2 horas era muito, né? A pessoa ficar ali concentrada na frente de uma tela e participando de algo. E a gente foi nessa gradação, né? Então, o primeiro curso que a gente fez sobre as normas trabalhistas da pandemia, tinham ali 2 horas por dia, e aquele receio, né? Será que a conexão vai permanecer? Qual que vai ser
a plataforma utilizada, e aí a gente pensou logo em né, colocar no YouTube, que todo mundo teria acesso, e deu tudo certo. Né? A gente conseguiu, nos primeiros cursos, no primeiro já ter aí 600 e tantos inscritos, e no segundo 858 inscritos, o que seria o número, né, recorde em termos de inscritos para uma única edição de um curso da ANAMAT. Nunca tinha acontecido isso antes, porque os cursos tinham ali 60, 70, 80 participantes que vinham em Brasília. E isso passou assim, a espraiar por todo o Brasil, né? Nós tínhamos inscritos de todas as regiões e todo mundo podendo participar dos cursos e eventos da ANAMAT. Então, foi uma mudança de paradigma muito importante. E a gente foi fazendo, claro, testes ao longo desse processo. E esses projetos, né, piloto aí da ANAMAT acabaram sendo referências para a formação em todo o Brasil. E a gente tinha certos desafios, né? Como tem a interação, né, com o público? Será que o colega ia ficar lá assistindo, ia, né, desligar e preencher a presença, ia, né, fazer outra coisa? E a gente começou a estimular, então, a participação com perguntas aos professores, aos palestrantes, né, tentando usar, dentro desse novo formato, metodologias ativas. Buscamos inovar, por exemplo, nos cursos em AD, tendo concomitantemente encontros síncronos, né, por plataformas, aí pelo Zoom, algo que a gente não tinha antes, né, que os cursos em AD eram exclusivamente à distância, e a gente não tinha essa interação. Então, a gente foi inovando. E também penso, né, que esses novos formatos vêm para ficar, porque, de fato, assim como a Fernanda ressaltou, se pode fazer muito mais com menos. Né? Então, a gente passou a ter gastos, né, com esses cursos, em torno aí de 10% do que se gastava anteriormente com os cursos presenciais, e a gente teve uma possibilidade de fazer muito mais com um custo muito menor e ampliando o acesso de uma forma magnífica. Então, assim, a gente conclui, né, que essa mudança que foi necessária acabou abrindo as nossas mentes, né, e permitindo um itinerário formativo, um processo de formação de cada um ali de uma forma muito mais aberta e ampla. E a escola, ela se permite, dentro desse contexto, ser mais ainda, né, plural, representativa, né, porque, como a Fernanda ressaltou aí, participação de gente de tudo quanto é lugar, né, de várias partes do mundo, pessoas que a gente não imaginava ouvir, né, passamos a ouvir e passamos a ter participação de muito mais colegas, enquanto que essa participação era bem mais restrita antes da pandemia. Então, acredito que esses modelos tenham vindo para ficar. Houve uma revolução realmente na formação, mas eu ainda acho, Roberto, que a gente pode evoluir ainda mais, sabe? Eu acho que carece ainda de uso maior de metodologias ativas, a gente ainda tem um certo receio, né, disso, dessa interação, de outras formas de ensino, com mais participação, né, do aluno magistrado, da aluna magistrada, né, com outros pensamentos, né? Eu sei que a Jude 1, ela usa, né, de outros formatos, aí, workshop, né, storytelling, tanta coisa assim que, né, pode vir dentro desse novo contexto, e eu acho que a gente tá ainda numa transição, sabe, dessa adaptação desse novo modelo, mas de inclusão de metodologias ativas, inovativas, para que a gente chegue aí próximo, né, do ideal na formação do juiz, que conjugue tudo isso, né, que conjugue uma presença maior em todos os cantos,
mas com uma metodologia que seja mais participativa e integrativa, né? Não se pode cogitar aí que o magistrado fique assistindo um curso, desligue a câmera, desligue tudo e fique lá fazendo outra coisa. A gente precisa realmente dessa participação nesse processo, né, de construção da aprendizagem. Vocês narram trajetórias muito diferentes, né? Ou seja, a Fernanda fala, eu sei o que era o meu passado, eu conheço o meu passado, sei o que eu sou hoje, sei quais são as possibilidades de futuro, descrevendo, falando muito de uma escola regional que mudou o seu perfil, assim como Platão descreve uma mudança na escola nacional, que me lembra, assim, fazendo um exercício aqui especulativo, Platão, eu não sou dono da verdade, então você me corrija se eu estiver falando uma grande bobagem, mas, assim, me parece que é possível dividir a trajetória da ENAMAT em 3 períodos distintos, onde o primeiro período tem uma ênfase em educação à distância, não necessariamente pelas possibilidades da educação à distância, mas sobretudo pelo fato de que ela não proporcionava prejuízo à jurisdição, então eu estava dando trabalho, né, estava dando formação sem tirar o juiz da jurisdição. Num segundo momento, a gente tem uma ênfase grande no presencial, que é uma construção de uma identidade de uma escola nacional que precisa receber a presença dos juízes, os juízes precisam conhecê-la, saber que ela existe. E aí vem a pandemia e dá um choque nesse processo e diz, vamos voltar para o EAD, mas não mais o EAD naquele modelo precedente, mas o EAD num outro modelo, né? Nessa trajetória, vocês falaram de um maior engajamento, né? que existe assim, uma presença maior dos juízes, uma democratização, ainda que não sejam poucos os juízes de primeiro grau que não conseguem fazer as 30 horas semestrais de formação exigidas pela regulamentação e sejam pouquíssimos os desembargadores que aparecem nos nossos processos formativos, né? Platão sugeriu uma série de medidas para um maior engajamento, mas eu queria fazer uma pergunta que vai um pouco mais além, né? Vocês falaram em democratização, vocês falaram em engajamento. Como é que vocês visualizam, o que vocês acham que é o impacto lá na ponta, na jurisdição? O que a gente está mudando com a formação no juiz, na sua atuação lá na ponta? Platão, já levantou o dedo, vai você. Olha que legal. Não, vamos inverter um pouquinho aí, Fernando, agora. Olha só, até porque assim, é um gancho para falar de uma coisa muito interessante que está extremamente relacionada com isso. Olha, Roberto, a gente sempre preocupou, né? A gente fica pensando como mensurar a nossa a atuação da escola. Né? E a gente tem o quê? Quais são os instrumentos que nós temos hoje? Né? Nós temos a avaliação de aprendizagem e nós temos, após os cursos e eventos, avaliação de reação. E qual que é o passo além? E é justamente por isso que eu pedi aí para falar de imediato, porque eu acho que vai muito ao encontro daquilo que você está colocando. A gente não tem até hoje nenhum instrumento para aferir isso. E pela primeira vez agora, por meio da ENAMAT Pesquisa, né, o Comitê Científico da ENAMAT propôs e está em vias de ser aplicada, pela primeira vez, uma pesquisa sobre o impacto da capacitação na atuação do magistrado. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque até então a gente não pôde fazer isso, né? Pode ser que alguma outra escola tenha feito numa iniciativa própria uma pesquisa, né, uma mensuração dessa capacitação na atuação do magistrado, mas nós entendemos que por meio de uma pesquisa, né, que tem aí na sua execução a atuação do PNUD em relação a isso, mas o comitê de pesquisa da ENAMAT gestou, né, elaborou um survey que vai ser aplicado
nos magistrados que fizeram os últimos cursos da ENAMAT. Então, nós entendemos que é uma forma, claro, não é a única, não é exclusiva, é claro que a gente pode sentir, pode perceber como a capacitação interfere, repercute na atuação do magistrado, mas por meio de uma pesquisa, nós achamos que isso pode ser captado, pode ser visto de uma forma mais objetiva, né? Porque, de fato, até então nós não podemos observar, não pudemos, né, na verdade, observar como isso tem impactado na vida do magistrado. E o que as escolas fazem, né, muitas vezes? Elas entregam, promovem os cursos, executam, fazem ali uma avaliação de reação, percebem aquilo, né, como isso foi sentido ali, foi como que o magistrado ou a magistrada reagiu àquele curso, mas não se pôde perceber a transformação que isso teve na atuação. É claro que se pode, né, perceber de outras formas, mas, a nosso ver, uma pesquisa seria um instrumento muito objetivo para essa percepção, né, daquilo que você tá falando. Obrigado, Fernanda, aí, pela gentileza. Aí. Mas, na minha realidade aqui, houve uma mudança significativa. E eu falo por conta até da qualidade das decisões. Roberto, nós tivemos uma melhora qualitativa das decisões. Antes, a formação aqui era restrita a critérios, a PJE, sabe? Esses programas que fazem parte do nosso dia a dia. Quando nós saímos, né, dessa objetividade inerente desses programas que nós mexemos, houve uma melhora substancial, né, a invocar, por exemplo, precedentes que não se invocava, sabe? Nós tivemos um curso sobre Visual Law, então hoje eles estão implementando o Visual Law nas nossas decisões. Eu vejo uma mudança, foi uma mudança paulatina, porque eles queriam ainda que continuasse o PJE. Sabe aquilo que você tem respostas imediatas, ou curso de Audi, sabe? As atualizações que tem em relação... E eles estavam aculturados e acostumados a esse ambiente. Então, quando você chega e quebra isso, a primeira reação vai ser de resistência, porque todo mundo resiste a um processo de mudança. Mas eles foram observando as vantagens e os nomes que nós conseguimos angariar com essa nova forma, né, de entrega do conhecimento e que impactou diretamente na decisão e outra, até no comportamento em sala de audiência. Nós tivemos questões, né, até então não tínhamos tido palestrantes negros aqui, sabe? Então, faço questão de ter essa, sabe, representatividade. Nós incluímos uma semana da diversidade. A semana da diversidade ainda tem muita resistência. É resistência ainda do nosso próprio pessoal de organizar. É impressionante como é uma mudança de mentalidade e de cultura que não é fácil. Mas que quando eles descobriram, né, o que pode gerar de conflitos por conta, né, da orientação sexual, da identidade de gênero e tudo mais dentro do nosso dia a dia, eles pegam, eles querem absorver, porque nós já tivemos casos que depois são relatados que eles tiveram que utilizar o ensinamento feito por determinado palestrante, sabe? Então, uma pesquisa, eu não tenho esse arsenal, tal qual Platão, né? Mas, assim, o que eu vejo foi uma mudança qualitativa nas decisões e não só mudança qualitativa. Nós incentivamos nosso juiz a estudar. Gente, isso para mim é algo extraordinário, porque todo mundo viu o juiz aqui do Norte como aquele que pegava o barquinho para atender aquelas comunidades e que estudo não fazia parte dessa realidade. Estudo era para poucos. E agora, não, nós temos juízes querendo fazer mestrado, juízes perguntando se tem condição agora de fazer um curso de
curta duração na Dinamarca, de fazer cursos de curta duração na Corte Interamericana. Então, nós estamos incentivando nossos juízes a outras fontes de saberes, e essas fontes de saberes vão muito além do nosso julgamento de horas extras, verbas rescisórias, porque isso faz parte do nosso arroz com feijão. Você, juiz, vai muito além disso, sabe? E isso, esse movimento hoje de incentivo à educação e à formação, que tem sido sentido aqui na nossa região, para mim, nós já cumprimos parte da nossa missão, que é instigar, né, esses juízes da necessidade de uma formação continuada. Perfeito. Você quer completar, Platão? Só acrescentar também na mesma linha que a Fernanda disse, né, que a gente pode perceber, claro, de forma aí qualitativa, né, a transformação e a repercussão desses cursos. E dou 2 exemplos, né, pontuais, que é a questão das provas digitais, né, que foram formados mais de 600 magistrados, e a gente vê o impacto disso na atuação, e também a questão do controle de convencionalidade, né, que vai na esteira da recomendação 123 de 2022 do CNJ, que também a gente vê, né, essa cultura das normas internacionais e também né, da Constituição dentro dessa ideia, né, de dignidade humana que é o nosso átomo ético, diria assim. Então, nós temos a gente pode perceber esse impacto, e para além disso, Roberto, a gente vê hoje um engajamento muito maior de desembargadores, a gente tem verificado a presença disso nesses cursos, por exemplo, né, de provas digitais, e outros cursos, inclusive direcionados a eles, como o de administração de tribunais, mas também, né, pela primeira vez, a gente vê assim, um grande interesse assim, dos ministros. Por exemplo, fizemos as jornadas processuais na ENAMAT e uma capacitação voltada e atuação da SDI2, do TST, curso de Mindfulness para os ministros também. Então, assim, hoje a gente pode ver, né, a presença não só dos nossos magistrados de primeiro grau, mas também o engajamento dos desembargadores e dos ministros na formação, que nos deixa muito feliz, né, com o resultado do que vem sendo feito. Assim, eu não vou resistir a fazer a brincadeira, mas vocês estão incentivando um cosmopolitismo tecnológico para o pessoal que não quer sair de casa, que quer ficar trabalhando agora na frente do computador. É isso mesmo? Não, eu acho que a gente pode conciliar, porque uma forma não substitui a outra. Eu acho que essa visão de que uma chegou para substituir por completo é isso que causa determinada estranheza e resistência, sabe? E algumas críticas. Nós estamos apresentando vias de, né, se chegar, né, vias de se acessar, vias de se ter, né, a possibilidade de um conhecimento que talvez seja melhor no conforto da sua casa. Por que não? Eu sou mãe, eu tenho filho, né? Então, para eu me deslocar é mais difícil, eu gosto de acompanhar meu filho. Isso possibilita, inclusive, né, a formação de mulheres, porque mulheres, em relação a essa, né, multifuncionalidade dentro da sua residência, é um fator que a impede de ter uma formação. Então, por que não? Por que não darmos opções, né, de ficarmos na nossa casa, no conforto da nossa casa, na minha cadeira, eu estou aqui conversando com vocês e estou descalça, né, com meu chinelinho. Então, nós estamos apresentando vias, né, vias de acesso, não substituição. É isso que nós temos que ter isso em mente, porque um não veio para acabar com o método tradicional, né, da gente se ver, se abraçar, tomar um cafezinho. Não é isso. Estamos apresentando alternativas a democratizar o acesso, a ampliar esse acesso, que é algo, né, muito caro e fundamental. Agora eu estava na Dinamarca, e vou dar só um exemplo, porque eu fiquei muito impressionada que nós somos a Universidade de Direito. A Universidade de Direito é a segunda mais antiga do mundo, a Universidade de Copenhague. E aí, eles estudam,
né? E não se paga para estudar na Dinamarca, e eles recebem, né, para estudar, porque eles querem que a pessoa se dedique exclusivamente ao estudo, e eles recebem o equivalente ao que o professor ganha. E a hora na Dinamarca é 110 coroas dinamarqueses, o que vale mais ou menos R$ 150 a hora, né, lá. E aí eu perguntei para o ministro, eu estava falando com o ministro da Suprema Corte, tanto que eu estava encantada com o modelo educacional deles. Ele me disse, uma nação só é uma nação com a população devidamente educada. Então, por que não fazermos isso com o nosso juiz, apresentando essas alternativas, ainda que o acesso seja pela sua casa, por essa telinha, dessa forma que nós estamos nos interagindo aqui nessa tarde, nessa conversa deliciosa? Por que não? Uhum. É isso mesmo, eu também vejo, Roberto, como uma multiplicidade, como portas abertas, né, como um sistema, vamos dizer assim, né, no ensino também de multiportas, né, como a gente fala, né, porque eu vejo como ferramentas que agregam, eu não vejo uma substituição, eu não vejo exclusão, eu vejo ao contrário, né, múltiplas ferramentas, múltiplas modalidades e podendo cada um se adaptar da mesma forma, né? Mais uma coincidência, Fernando, você teve na segunda, mais antiga, semana passada tive na primeira, né? Na mais antiga, na Universidade de Bolonha, também me encantando com os modelos de ensino de lá, e também eu vejo assim, que as coisas vão se somando. Então, por exemplo, nós tivemos um curso de formação inicial que foi todo telepresencial, mas sem prejuízo do módulo complementar em Brasília, que foi presencial, onde as pessoas puderam estar juntas, puderam se abraçar, puderam ter acesso a conteúdos que são bem melhores se feitos, né, se vistos presencialmente, como laboratórios de informática, como temas assim que são melhores se presenciais. Então, eu acho que as coisas, esses modelos, esses formatos, essas modalidades, elas vêm se somar, não são exclusivas e cada um né, pode se adaptar a eles da melhor forma. A gente tem aí gente que tem memória visual, tem gente que tem memória auditiva, tem várias formas de apreensão do conhecimento, de percepção. Então, as pessoas têm hoje muito mais condição, né, de ter acesso ao conhecimento. Então, eu vejo dessa forma também. Tranquilo. A gente está caminhando para o final da nossa conversa, né? Mas eu não queria encerrá-la sem fazer antes uma última pergunta, aproveitando inclusive esse argumento da multiplicidade, né? Ou seja, que a Fernanda falou em alternativa, Platão aludiu ao multiportas lá da mediação, da conciliação, enfim, todos esses diferentes sistemas. O que a gente observa de tempos em tempos é o surgimento de projetos diferentes que levam a formação para outros espaços, para outras propostas pedagógicas, né? Circulam até hoje na internet os vídeos da aula espetáculo dada pelo Ariano Suassuna na ENAMAT. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve o projeto Vivendo o Trabalho Subalterno, que resultou em diversas publicações, né? Existem 2 livros que estão disponíveis na página da Escola do Rio e na produção de um documentário que também está disponível no YouTube. Os podcasts, como esse que a gente está aqui gravando, ganharam importância como estratégia pedagógica. Enfim, a gente tem uma abertura de possibilidades enorme. E no TRT, na escola do TRT 14, a Fernanda já inclusive mencionou, a gente tem o Direito Sem Fronteiras e o Na Sala do Mundo, né? Vocês poderiam falar um pouco para a gente sobre eventuais projetos não convencionais em curso na ENAMAT e na escola do TRT 14 e indicar como é que eles podem ser desenvolvidos nesse cenário que ainda não obstante a melhoria, um cenário pandêmico? Roberto, nós temos aqui a Sociedade Literária, nós temos um Clube do Livro. Era um sonho meu, desde quando eu ingressei na magistratura, que nós tivéssemos um Clube do Livro. E não tem nenhum livro jurídico, são livros mesmo, nós temos, né, desde os clássicos, Dostoiévski, sabe, George Orwell, e aí, com a minha, né,
posição de vice-diretora, eu quis lançar essa semente de ter sociedade literária dentro da nossa realidade. E a sociedade literária, ela não é exclusiva de juízes e servidores, ela abre para toda a sociedade. Então, nós temos pessoas da sociedade mesmo, nós temos estudantes de direito que querem participar, nós temos estudantes de literatura, sabe, que fazem parte, né, nós temos mensalmente um livro que é leito, todos fazem leitura, nós já tivemos, inclusive, Torto Arado, o autor de Torto Arado, Itamar Vieira, veio falar conosco, sabe, nesse projeto. Nós tivemos o Avesso da Pele também. Então, o que nós podemos trazer de autores, né, dessas obras literárias, nós trazemos para conversar conosco, né, a respeito da visão que eles tinham e a visão que nós temos a respeito da obra. E é um projeto, para mim, belíssimo, sabe, sociedade literária, que engaja, né, tanto nosso corpo interno, mas como o corpo externo que participa, e eles se sentem super, assim, prestigiados de fazer parte de uma ciranda literária que é do judiciário, né? Então, e dentro dessa roda de conversa, não tem doutor, não tem juiz, somos todos ali contribuintes de uma visão, né, da nossa percepção em relação a determinada obra. Não tem certo e errado, né? Um espaço altamente democrático, diverso. Isso, para mim, foi uma experiência muito positiva e que eu acho que, né, todos os tribunais podem também encampar, né, dessa visão. E outra, eu achei tão engraçado porque uma das nossas sócias literárias, ela está tentando um concurso agora desses analistas que está tendo nos tribunais, e ela foi citar Avesso da Pele na prova discursiva, né, dela, que ela falou assim, eu nunca imaginei que ela é estudante de direito, nunca imaginei que teria, né, eu teria possibilidade de colocar uma obra dentro, né, de uma questão discursiva. E isso já é genial, né? Isso já mudou a vida de uma pessoa que conseguiu perceber naquele livro e trazer para fazer essa análise interdisciplinar, né, entre o mundo jurídico e o não jurídico, porque direito também para mim é literatura, então eu acho que nós estamos assim de mãos dadas. Nós temos também o projeto Antologia Poética. Todo mês nós temos, né, um livro, né, prefaciado geralmente por um ministro do TST, que crianças da escola pública participam para incentivar, e elas ficam muito felizes também de virem até nós, declamar suas poesias com a fotinha delas. Elas têm uma publicação, porque tem, né, o ISSN lá, então elas se sentem prestigiadas e a família participa junto com essas crianças. São crianças, né, de comunidades altamente carentes aqui da região, e fazemos questão de trazê-las para cá. Tem umas que coloca desenho, que não sabe escrever, mas o desenho já diz muito, o desenho dela já é uma arte. Né? Nós temos crianças autistas que vêm declamar para a gente, que a mãe chora, né, porque nunca viu o filho falando, né, em público, então ela vem falar para a gente. Então, são 2 projetos que nós temos, sabe, que eu acho que nós movimentamos a comunidade, né, nesse processo de diálogo e participação ativa e democrática do Poder Judiciário, tendo a escola judicial aí como bastião dessa transformação, sabe? Bom, eu não posso dizer da mesma forma de projetos tão vanguardistas, né, plurais e abertos como o da Ejude 14, né, a Enamat, pela sua situação, vamos dizer assim, né, desse sistema nacional, a gente acaba um pouco mais restrito e agindo até, de certa forma, conservadora diante daquilo que a gente já se propôs. E eu acho muito interessante esses projetos que a Fernanda citou. O que a gente tem buscado fazer, assim, né, de forma a abrir a Enamat, é chamar para os seus eventos as universidades, né, outras instituições, inserir a OAB, a Escola Superior do Ministério Público da União, né, e abrir realmente. Então, a gente vai realizar em outubro um seminário internacional, e esse seminário nós temos convidado, né, as universidades, fazer um evento aberto com grande participação. Tivemos em junho, inclusive com uma grande ajuda da Fernanda, um seminário internacional com a participação, né, de pessoas de Portugal, da Argentina, México, Coreia do Sul e África do Sul. Foi um evento memorável, né, e algo marcante.
né? E os convênios que a gente tem feito também, né? Hoje nós temos um professor falando da Universidade de Syracuse, né? Os convênios com a Corte Interamericana e com o Instituto Interamericano de Direitos Humanos. Outra forma também que a gente tem buscado inovar, né, os nossos, como eu já comentei, os nossos encontros síncronos, em cursos assíncronos. Então, assim, são formas, mas eu reconheço aí que a Jude 14 tem sido muito mais criativa e aberta e conseguido, né, tem conseguido alcançar a sociedade de uma forma muito mais bela e poética do que a gente tem conseguido fazer. Quem sabe a gente consegue abrir, né, para essas outras possibilidades também. Certamente há possibilidades, enfim, há uma pleiade de possibilidades que vocês acabam de descrever, não só numa perspectiva, digamos assim, mais tradicional, quanto nessa perspectiva mais de vanguarda, para usar a expressão mencionada pelo Platão, né? Assim, a conversa de vocês mostra que democratização de acesso, transformação social, cosmopolitismo são conquistas que vêm ao longo dessa trajetória, né, como fruto desse esforço, e que passam necessariamente por reconhecer que não há juiz pronto, né? Que refletir sobre seu contínuo processo de formação e aperfeiçoamento é uma exigência para a melhoria do sistema de justiça. Com a emenda 45, esse esforço reflexivo ganhou um locus especializado, as escolas judiciais, que tem contribuído enormemente para a melhoria do sistema, enfrentando novas demandas formativas relacionadas com tecnologia, com a pandemia, ou ainda com novas habilidades e competências antes tidas como inaplicáveis ao trabalho do juiz. Nossos convidados, que são mineiros cosmopolitas desterrados em Rondônia e Goiás, são protagonistas desse processo inconcluso, o que abre a porta para um retorno, para um prolongamento de nosso papo, para um balanço pós-pandêmico sobre a formação de juízes trabalhistas no Brasil. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Platão, por compartilharem seu conhecimento, por nos fazerem conhecer um pouco mais sobre as iniciativas de formação em curso na ENAMAT e na Escola Judicial do TRT-14. Obrigado por fornecerem ao nosso ouvinte material para pensar como deve ser o juiz de amanhã, enquanto o juiz de hoje não chega. Fica aqui o convite para voltarem e, quem sabe, construirmos juntos um novo tipo ideal de magistrado, bem como fica também o convite para que o nosso ouvinte ouça os demais episódios do Jurisdição Fluida, o podcast do projeto Desmaterialização Territorializada, redefinindo as fronteiras do trabalho judicial. Até a próxima.